Hoje estamos em festa. Nosso irmão Rogério sempre vem nos visitar, principalmente nas semanas de estudo. E como estamos em festa, a espiritualidade superior está nos auxiliando, nos amparando, nos ajudando espiritualmente. Então, nesse momento festivo de agradecimento, vamos orar. Mentalizemos Jesus. Mentalizemos o sol eterno de nossas vidas para agradecer o amor, a tolerância, a misericórdia e a paz que Ele tem conosco. Somos espíritos errantes ainda perante o pão divino que Ele tem nos ofertado, mas conscientes que estamos aprendendo a superar dificuldades íntimas, qualificando-nos para andar nos caminhos do Cristo, amparados pela espiritualidade superior. Nós te rogamos em nome de Deus, nosso Pai, Senhor, auxilia-nos, ampara-nos, para que possamos aprender e andar nos caminhos teus, de amor, de luz e paz. Nessa noite festiva, nós te agradecemos e suplicamos para cada um daqui se encontra, encarnados e desencarnados, a esperança, a luz e a paz. Se conosco e que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite em que encerramos a nossa semana de estudos de celebração, né, das palestras, semana de estudo do nosso querido Bezerra de Menezes. Lembrando a todos que desde que adentramos a casa, nós já estamos sendo atendidos pela espiritualidade amiga. Então vamos nos manter assim, conectados com a divindade que nos atende. Hoje nós não teremos o passe, mas vocês todos já estão sendo atendidos, né? Então não teremos o passe no final, como é de costume. E para encerrar a nossa semana aqui, nós temos o nosso irmão Rogério Hipólito. Ele é palestrante espírita, é pesquisador de ciências humanas e faz parte da Associação Médica Espírita. Então nós vamos receber com carinho o nosso irmão que veio para nos celebrar conosco aqui e nos presentear com a sua presença. Então, boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria retornar na casa de tantas pessoas queridas dos nossos corações. E a gente não pode falar com muito entusiasmo isso há tantos anos, porque eu não tenho tantos anos, mas estamos juntos há alguns anos Caminhando. já. Exatamente. Então, que o nosso amorzão Jesus nos dê a sua paz. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre dor. Então, a dor, ela pode ser física ou emocional. Se usa também dor moral, mas o que está mais em voga na academia, nos estudos agora, é chamar de dor emocional. E sempre que há uma dor, sempre, em qualquer caso, é um aviso. Do quê? De que algo não está bem. Então, se eu estou cortando o pão e a faca chega no meu dedo, eu paro, né? Porque eu vou receber um sinal ali, no caso, uma taxinha que encostou em mim, o cérebro vai dizer assim, vai haver uma destruição no teu dedo. Aí, imediatamente, ele manda um comando para tirar o dedo de perto da faca, ou a faca de perto do dedo, algo não está bem. Só para nós iniciarmos classificando, nós vamos ter a classificação da dor quanto à duração. Então, o início, uma dor aguda,
É uma dor de uma tompada, uma dor de um corte, uma dor de uma machucada, de uma coisa que inflama. É aquela dor que vem direto. Depois nós vamos ter a dor crônica, que é quando já passou aquele processo, mas continua aquela dor. São as mais complicadinhas de se resolver, mas se resolve também. Depois tem disruptiva, que é nos casos de câncer, tu pode tomar uma série de analgésicos, tomar morfina e de repente ela brota de uma maneira inesperada, assim. Depois nós temos a dor de acordo com o mecanismo. Nós vamos ver que depois isso vai estar ligado à emocional. Então nós temos a chamada nociceptiva, que resulta de lesão física real na pele, músculos, órgãos, né? Ou seja, externo e interno. Portanto, pode ser dois tipos: somática, quando é pele e ossos, e visceral, quando é, por exemplo, uma dor de barriga. Depois eu vou ter a neuropática, causada por lesões ou mau funcionamento dos nervos. Um nervo exprimido, lembra a ciática, a famosa ciática. E por fim a nociplástica, que essa é quando o meu cérebro está processando mal. Eu não tenho nenhum problema, nenhum nervo comprimido, nenhum corte, nada, o corpo está perfeito, mas meu cérebro está processando dor. E aí nós entramos na dor emocional, que é a que mais vai nos interessar aqui. Por exemplo, tristeza profunda. É uma dor emocional que nós sentimos, uma perda de um amor, né? Algo que nos abate. Ansiedade, medo, é outra dor emocional. Rejeição e abandono, outra dor emocional. Mas o que a gente começa a perceber nessas dores emocionais? É que elas chamam, desculpa eu ser redundante, emocionais, ou seja, é a minha postura em relação ao problema. Os epicuristas, eles gregos, eles diziam assim: o problema não é tanto o problema, mas é como tu te porta frente ao problema. Porque isso vai te fazer sofrer mais ou sofrer menos. Essa dor ser maior ou menor. E elas são assim, culpa e vergonha, né? A culpa, por exemplo, é muito legal a gente ter a culpa numa fração de segundo. E aí levantar e dizer: Jesus, me desculpa. Vamos que eu faça a maior bobagem assim, né? Aí eu vou sentar na cama e ficar: ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não vou querer mais levantar, eu vou passar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. Uma hora eu vou ter que dizer assim: Jesus, me ajude. Então faz isso logo. Então veja o que é interessante. É a minha postura interna vai fazer ficar mais prolongada ou mais intensa a dor emocional. Desesperança e frustração ligada à falta de fé, ressentimento e mágoa, a incapacidade de perdoar, trauma, né? Eu não consegui, não quero assimilar aquele processo que ocorreu comigo, aí eu fico com ele engasgado na garganta. Sobrecarga mental, quando eu exagero. Solidão e isolamento, né? Que é muito gostoso, um pouquinho de solidão, um pouquinho de isolamento, é fundamental para todos nós, mas permanecer nisso é um problema extremamente patológico, é uma doença grave que dói muito. Mas por que a gente está abordando isso aqui e antes abordou a dor física? Porque aí vem uma relação chamada somatização. O que é somatização? Quando eu expresso no corpo a minha dor emocional. Veja que interessante, eu não trabalho direito essa dor emocional em mim, eu não consigo resolver isso, todos nós passamos por isso, isso é normal na nossa caminhada, não é uma coisa assim, de agora em diante não vamos mais fazer isso, isso faz parte da nossa caminhada. Eu não consigo digerir aquela dor emocional e ela começa a se manifestar como dor física. E aí começa a dor de cabeça, enxaqueca, tensão na nuca e nos ombros, dores nas costas e quadril, problemas digestivos, tem pessoas que ficam constipadas, outras com diarreia, problemas na pele, alergias diversas, fadiga crônica e estresse, né? O estresse acaba levando a também o exagerado estresse às doenças autoimunes, o que vai complicando cada vez mais, sendo que o estresse mata 30% da humanidade por ano.
né? A gente fica pensando, nossa, quantos morreram com o problema da epidemia, quantos morreram na guerra, nada se compara ao estresse. Porque o estresse depois desencadeia um monte de problemas, vai desencadear problemas de coração, problemas, enfim, câncer, vai dar, e 30% morrem de estresse, né? Então a gente sempre, quando está num salão assim, a gente pode com os olhinhos assim contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, é bom aqueles 3, né? É bom a gente não estar nesses 3 aí, né? Vai depender da nossa postura interna, né? Se a gente é daquelas pessoas que faz tempestade em copo d'água o tempo todo, ou se a gente respira fundo e diz, pai, é contigo, pai, né? Me ajuda aí, porque eu quero seguir com tranquilidade, com calma. Aí vem uns estudos interessantes. Por exemplo, eles descobriram que medo, ansiedade, angústia, rejeição, que são coisas que todos nós passamos, atingem 2 áreas diretas no cérebro, que é o giro do címbalo e a ínsula, que está também relacionada à consciência corporal, sabe? A gente sente um arrepio de medo, as emoções, um suor, né? A ínsula é que provoca isso. E a ansiedade, o medo, a rejeição ativam essas mesmas áreas. E aí os pesquisadores olharam e disseram, mas engraçado, é essa mesma área que ativa quando eu dou uma topada com o dedo numa pedra, né? E aí eles resolveram olhar isso. Aí 2 pesquisadores, a Naomi da Universidade de Califórnia, o Nathan da Universidade de Kentucky, resolveram pesquisar isso e resolveram fazer uns estudos com um jogo de bola manipulado. Antes de eles publicarem, eles repetem esses experimentos inúmeras vezes para ter garantia que não foi um acaso, que realmente funciona assim. Então eles fizeram várias vezes experimentos. É assim, eles pegam 20 pessoas, aqui na foto, por exemplo, 20 meninas, mas pode ser 20 pessoas, e combinam com 19 pessoas, que é um jogo de bolas, vão ficar em roda, jogando bola, uma joga para a outra, não pode deixar cair, tem que jogar rápido, e marca pontinha, é uma farra, uma brincadeira e tal, mas elas combinam para, sem que uma delas não saiba, a 20ª não saiba, nunca passem a bola para aquela menina de branco. A menina não está sabendo disso, para ela vai participar do jogo normal. E aí eles começam a jogar, e joga, e a menina fica esperando a bola ir para ela, elas riem, brincam, e passam a bola uma para a outra, tal, e nunca vai para a menina. O que começa a acontecer? Uma rejeição. Pô, elas não passam para mim, o que eu fiz, né? A gente está se conhecendo agora e eu não entro na brincadeira, né? Aí o que eles fazem? Eles dão uma pausa no jogo, né? Agora nós vamos descansar um pouco, daqui 2 horas a gente vai começar de novo o jogo. Aí vocês façam um lanche e tal. E essa menina eles chamam para o canto e dão paracetamol. Na pesquisa eles até põem o nome do fabricante, Tylenol, né? Dando paracetamol, 750 gramas para a menina. E aí depois de 2 horas, o paracetamol já está fazendo efeito, elas voltam para o jogo. Quando elas voltam para o jogo, a menina, olha aí, ó, elas não passam para mim. Acabou totalmente a rejeição. Legal, né, pessoal? Então, quando vocês se sentirem meio magoados, meio ansiosos, na casa espírita alguém não compreendeu, você toma um Tylenol. Que louco. A gente é louco, né? Eu sempre disse. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu comecei a estudar neurociência para saber por que eu era tão louco. Aí descobri que todo mundo era louco e relaxei. Assim. Mas aqui eu brinquei, tome um Tylenol, só que Tylenol, antibióticos, anti-inflamatórios, são hepatotóxicos, destrói os fígados da gente. Então não tomem, pergunte para o médico, né? Eu só falei do experimento porque era uma ideia do experimento, mas não tomem porque vai ficar sem fígado depois, né? Nosso querido André Luiz, no Evolução em 2 Mundos, ele nos fala assim: excetuados os quadros infecciosos pelas quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, ou seja, se eu não faço a minha higiene, eu vou pegar uma infecção, eu vou ficar doente, aí isso é normal, né? Então, fora esse caso,
as depressões criadas por nós mesmos, ou seja, os encucamentos mental, as mágoas, as coisas que a gente fica, só comigo acontece, o estado de vitimismo, todas essas coisas, no abuso de nossas forças, plasmam nos tecidos físico-psicossomáticos, ou seja, no nosso corpo espiritual, que nos constitui um veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Vejam só, o meu estado emocional detona o meu corpo, o meu sistema imunológico. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna plausível de invasão microbiana. A gente diz assim, eu peguei uma gripe, né? Mas foi alguém que tossiu do meu lado, ou foi, né, que todos nós pegamos, né? Não, tu estava com o teu sistema imunológico baixo. Aqui eu sei que vocês não veem televisão, mas quem vê televisão fica vendo aqueles programas, aquelas noticiárias bravas, e baixo o sistema imunológico, é claro, né? E aí até a invasão microbiana a gente tem mais possibilidade de pegar. E isso aí foi descoberto muito recentemente, questão de 30 anos para cá, isso dentro da ciência é muito recentemente, porque antes a gente tinha o neurologista que tratava de uma área, nós tínhamos o endocrinologista que tratava de outra área, nós tínhamos o imunologista que tratava de outra área, e eles vendo os pacientes, vendo as relações, eles começaram a perceber que um problema neurológico atuava no meu problema endócrino, que um problema endócrino atuava no meu sistema imunológico. E surge a psiconeuroimuno, o nome é maiorzinho, é psicoimunoneurologia, mas é que a gente deu uma diminuidinha aqui, psicoimunologia, né, que junta esses três, que está ligado às nossas posturas emocionais. Então, por exemplo, emoções negativas. Na verdade, emoções são emoções, né? Eu só vou fazer um parênteses aqui, embora a gente use muito isso, mesmo dentro da doutrina espírita, mas é interessante saber, emoções são emoções. A maneira como a gente trabalha com elas, que pode ser negativas ou positivas, mas são emoções, né? E todas vêm de Deus, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, raiva, eles dizem, não, raiva não é uma coisa legal. Não, raiva é uma defesa nossa, né? Então, se alguém vai nos agredir, vem um processo, né, de luta ou fuga, que é uma defesa, né? E dá aquela coisa, eu lanço as chamadas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, né? E me dá aquele aperto, assim, né? Que é ou eu ataco ou eu fujo, né? Então isso é normal. Então é normal que nós tenhamos raiva. Isso é normal. Aí agora a gente pode olhar tecnicamente isso. Nós lançamos as catecolaminas, o coração pulsa mais, todo o processo se dá assim, em frações de segundo, o coração pulsa mais, vai mais sangue para o cérebro, vai mais sangue para os músculos estriados, aumenta a caixa torácica, que é para mim ficar com a capacidade ou de atacar ou de correr, né? Quanto tempo fica na corrente sanguínea as catecolaminas? 90 segundos. Então alguém me ofende e me dá aquela coisa assim. Se 90 segundos depois eu ainda tiver com aquela coisa, eu sou trouxa, né? Eu tô no bar, mas ele não podia ter feito isso comigo. Não foi legal isso que ele fez. Poxa, não foi bacana. Tudo bem, eu perdoo, mas ele vai pegar um brau daqueles assim. Pronto, tô carregando ele comigo, né? Então a raiva é um mecanismo interessante, saudável. Permanecer na raiva é patológico, é doença. E aí nós vamos encontrar em todos esses o medo. O medo é saudável, senão eu atravessaria as ruas sem olhar para os lados, né? Permanecer no medo, aí se torna patológico. Então, colocando isso, nós vamos entrar no ciúme, inveja, pessimismo, culpa, né? Como eu falei, lançamos as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, o estresse, baixamos o sistema imunológico, desregulamos todo o sistema endócrino, nem falar nos centros vitais, nos nossos chakras, nos nossos centros vitais, bagunçamos tudo e aí acabamos perturbados emocionalmente, porque isso é que é interessante, né?
A doença emocional perturba o meu corpo. Agora, o corpo perturbado me dá uma doença emocional também. E nós entramos num curto-circuito. O tema que me deram é ótimo, vocês vão sair daqui tudo... Mas vamos tentar falar sobre a dor, né? Depois nós vamos ter as posturas emocionais, as emoções positivas, dentro daquele mesmo padrão que eu coloquei lá. Então, bondade, alegria. Teve uma madre superior no final do século XIX, ela percebeu, isso é muito interessante, na verdade, Pitágoras fazia isso, vejam só, lá atrás, Platão copiou de Pitágoras, pediu para os discípulos escrever diário. Olha que interessante isso, porque um diário faz com que tu te autoavalie diariamente, né? E vá ver se tu está consertando ou se tu está repetindo as mesmas coisas. Depois, né, da 30ª página do diário, tu escreveu a mesma coisa, tu está meio estacionado, né? Não está melhorando. E ela pediu para as freiras escreverem diários que era delas, que ninguém ia ler, ninguém ia mexer, depois elas podiam botar fora, né? Só que as freiras fizeram no convento, faziam até ficar velhinha e morriam. E elas tinham pilhas de diários. Aí, bem anos mais tarde, uma madre superiora viu aqueles diários assim, e eu vou estar conversando com pesquisadores, eu vou perguntar se os pesquisadores não querem olhar esses diários, né? Aquelas irmãs já tinham desencarnados, né? Então ela deu os diários, 178 autobiografias de freiras. E eles descobriram que as alegres duraram 10 anos mais do que as pessimistas. As freiras que escreviam com alegria tinham muito mais saúde e muito mais vida do que as pessimistas. Sabe o não vai nascendo? Eu sei que não vai nascendo, não dá certo. Ficou comprovado isso. Olha que interessante isso, né? Calma, tolerância, otimismo. Não só dá uma sobrevida, ou seja, dura mais, como com muito mais saúde. Eles fizeram uma pesquisa em Harvard por 80 anos. Eu adoro essas pesquisas que se chama prospectiva. Eles pegaram alunos de Harvard e perguntaram, nós podemos acompanhar, vocês querem participar de uma pesquisa? Só que ela vai continuar depois que vocês saírem da faculdade, vai continuar. E continuaram por 80 anos, até praticamente quase todos, até todos morrerem, né, e sobrar pouquinhos ali assim. E aí eles foram ver o que dava saúde para eles, o que dava saúde, bem-estar, felicidade, né? Se era dinheiro, se era profissão, se era sucesso profissional, se era família, era amizade. A tônica era tu trocar, permear amizade, permear amor, isso dava vida, dava saúde. Olha que lindo isso, né? Aí vamos entrar numa outra área que a gente já abordou em outras ocasiões aqui, mas só para a gente fazer um gancho sobre isso. Eu tive a oportunidade de conhecer num congresso Cérebro, Ciência, Comportamento e Emoções, um congresso não espírita, um congresso só de psiquiatras e neurocientistas, e foi apresentado esse trabalho. Eu achei muito interessante dentro da ciência apresentarem esse trabalho, que foi também um trabalho descoberto por acaso. Sempre que tu está fazendo uma pesquisa, buscando um resultado, tu, sem querer, tu dá uma empurradinha aqui, uma empurradinha ali, para ver se sai o resultado. Agora, quando tu não está procurando isso, está pesquisando outra coisa e aparece esse resultado, é o mais legal, porque não teve nenhuma influência para chegar a isso. E essa é a pesquisa, neurofisiologia do altruísmo, ou seja, como é que funciona o nosso cérebro quando a gente faz a caridade, né? E como é que é o processo lá dentro, assim. Eles, na verdade, estavam trabalhando a questão da ocitocina e vasopressina, que são neurotransmissores ligados à confiança, né? Aos laços de confiança. Então, eles botavam 2 voluntários, né? Uma telinha, eles tinham a possibilidade de interagir um com o outro, numa máquina de ressonância magnética, e eles ficavam jogando um jogo econômico. E nesse jogo eles podiam
emprestar dinheiro para o outro e talvez o outro pagasse, talvez não pagasse, essa era a ideia, se eles iam confiar, não iam confiar, como é que estava funcionando o cérebro. E dentro do jogo, era um jogo real, assim, né? Eles podiam sair às vezes com 900 mil dólares, eles levavam a sério mesmo a coisa, essas pesquisas norte-americanas, né? E aí, dentro do jogo, tinha um momento que tu podia fazer uma doação lá para o Lar São Francisco, R$10, né? Tudo em dólar, mas eu dando exemplo aqui, né? E aí as pessoas faziam a doação, tinha a opção ali, ela ganhar um dinheiro nos negócios do jogo, ela ganhou um dinheiro, ela fez uma doação. Quando ela fazia a doação, o cérebro se enchia de dopamina. O que significa? Que ela se enchia de alegria, de prazer. Eles disseram, mas que interessante, eles começaram a observar isso, foi por acaso que apareceu. Aí eles resolveram mudar o programa do computador. Eles estavam ali jogando e daqui a pouquinho o computador dizia, agora será retirado R$50 e vai para as crianças da África, na marra, sem que eles tivessem optado. Eles se enchiam de alegria. Olha que interessante, né? Que é essa parte do cérebro, núcleo accumbens, né? O jogo obriga e a caridade ativa todo o sistema dopaminérgico. A pessoa ficava super feliz. Porque a caridade é uma lei que nos enche de alegria. Então, quando a gente estiver meio triste, começa a ajudar um, dá uma força para o outro, vai fazendo coisa, não para, que a gente vai ver que vai se encher de alegria. Um outro experimento muito interessante, que eles também fizeram depois a partir disso, eles pegaram 2 grupos, foram chamados de manhã, fizeram uma batelada de exames de sangue, uma batelada de exames, sistema imunológico e tudo mais. E aí a cada grupo é dado, nos 2 grupos, para cada um $100. Para o grupo 1, eles dizem assim, olha, sai, compra o que tu quiser para ti com esses $100. Tem que gastar os $100. Compra o que tu quiser para ti. No final da tarde tu volta aqui. O grupo 2 toma $100, cada um ganhou $100, vai e não compra nada para ti, só compra para outros. Compra para quem tu quiser, gasta 100 para outros. Nem precisa dizer o resultado, né, pessoal? O resultado. O grupo 2, que comprou para os outros, tinha melhores parâmetros de disposição, voltaram muito mais animados, melhora no sistema imunológico lá em cima e aumento de alegria, dopamina. Ou seja, servir nos enche de alegria, que é o processo, então, da dopamina. Nós temos vários neurotransmissores, aqui estou me detendo na dopamina. Daí surgiu uma outra pesquisa muito interessante relativa à dopamina também, que é o certo e o errado. No Instituto Max Planck de Estudos para o Cérebro da Alemanha, o Singer, que é o diretor do instituto, estava fazendo uma pesquisa e perceberam isso, que foi muito interessante. Que sempre que eu tomo uma decisão errada, olha só, pessoal, em milésimos de segundo após uma decisão errada, o cérebro corta minha dopamina. E ainda lança um GABA, que me deixa mais para baixo ainda, assim, que me deixa meio down e totalmente sem alegria. O que é isso, pessoal? É aquela coisa assim, não devia ter dito isso. Não devia ter comido assim. É uma decisão errada, dá uma falta, a gente sente no coração aquela falta de alegria, aquele rosto. E o que é essa coisa aqui? A aflição, né? Nos dá uma aflição quando a gente erra. E o que é bacana aqui, que eles também abordam, veja, uma questão de consciência, né? Não é só um certo errado, fui botar o lugar e botei no lugar errado, não. Eu sabia que não devia e fiz, né? É consciência. E cada vez que eu leso a consciência, me dá uma aflição. E quem nos falava sobre erro e aflição? O nosso amorzão. Lembram? Bem-aventurados os aflitos. Olha que coisa mais linda isso, né? Porque no momento que dá aquele aperto no coração, diz, opa, tu tá saindo do caminho do bem, tu caindo pro caminho da dor, retorna. E quando der aquele aperto, Jesus, me ajude, não tô legal. Ah, mas Jesus, eu acordei, eu fiz prece, eu fui legal com todo mundo. E aquele pensamentozinho sobre a sogra, ah não, isso aqui não é legal. Então, isso é que é bacana, né?
a gente tem um mecanismo fantástico dentro da gente para seguir no caminho do amor, seguir no caminho da harmonia. Claro, eu posso ouvir isso, parar, fazer uma prece, me recompor, ou posso não dar bola. Alguns de nós não damos bola. Né? E aí o que acontece? A gente lesa a consciência. Quer ver um mecanismo maravilhoso quando vocês estiverem com aflição, assim? Toma uma cervejinha. É uma maravilha, a pessoa fica abobada. E passa a vida abobada. Toma um alquinho qualquer, assim. É uma ceda todo esse processo belíssimo que nós temos dentro da vida. E a gente passa uma vida abobada. Aí chega do lado e aí como é que foi? Bobagem. Né? Mas é só para a gente saber. Né? A gente lesa a nossa voz da consciência. E aí, claro, isso vai gerar dor, vai gerar processo patológico, que a gente vai falar um pouco adiante. Nós sabemos que todos estamos aqui dentro desse mecanismo belíssimo da evolução. Né? E também sabemos, é bem conhecido, que nós temos dois caminhos para evoluir e que é uma opção, um processo nosso, um livre-arbítrio que a bondade do Pai nos dá. Evoluir pelo amor ou evoluir pela dor. Mas nós vamos evoluir, porque é inevitável. Isso é tão lindo quando eu reflito sobre isso, eu fico pensando, o maior bandido, o maior traficante, um dia vai ser um Chico Xavier. Olha que lindo isso, pessoal. Todos, até nós não somos tão bandidos assim, mas estamos indo para melhorar. Que coisa linda, porque é inevitável a evolução. A única coisa que pode variar é o tempo, né? Porque o Pai não tem pressa. Né? Nós começamos a caminhada, o Manós, lembra? A gente abordou na outra palestra aqui, há 3 milhões de anos. Na verdade, o nosso antepassado é 15 milhões de anos, depois há 3 milhões de anos os australopitecos. Aí vem vindo milhão, o Homo sapiens, que somos nós, 200 mil. Então o Pai realmente não tem pressa, né? Então é esse pedacinho aqui que nós estamos. Mas quando nós crescemos, então, pelo amor, a gente vai ter dois processos. O crescimento interior, né? Então a gente se propõe a crescer, se propõe a melhorar, se propõe a mudar um pouquinho que seja cada dia. Hoje eu quero estar um pouquinho menos neurótico, hoje eu quero estar um pouquinho mais em paz, hoje eu quero estar um pouquinho mais sereno, hoje eu não quero pensar bobagem. E aí eu vou trabalhando essa estrutura emocional dentro de mim, porque nós vamos construindo essa estrutura emocional de paz dentro da gente. E a outra maneira de nós crescermos pelo amor é com a colaboração absoluta. Porque todo o universo é regido por colaboração absoluta. Né? Se as galáxias, a nossa Via Láctea, resolvesse parar de girar, nós não teríamos a força centrífuga e se fechariam as estrelas todas. Se o Sol desaparecesse, nós desapareceríamos. Se a Lua resolvesse ir um pouquinho para lá ou para cá, nós teríamos tsunamis que varreria toda a Terra. E dentro de todo esse processo ecológico, nós somos um microcosmos e todas as células funcionam perfeitas. Nós temos 86 trilhões de células no corpo humano, 216 especializações, e se uma resolve não funcionar, é câncer. E o sistema imunológico vai imediatamente correr lá. Todos nós temos vários câncerzinhos e o sistema imunológico vai lá e combate, porque temos que trabalhar em conjunto, temos que trabalhar em colaboração. E nós, como células mais adiantadas, que é o ser humano, temos que trabalhar em colaboração. Sempre temos que estar pensando em nós e no outro. Por isso que a questão 540, eu sempre brinco que é a que me mobiliza a cada amanhecer. Ela faz parte da minha caminhada, quando Kardec pergunta para os espíritos: o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o sentido de nós existirmos, estarmos encarnados e existirmos? Ele diz assim: 2 coisas. A resposta é longa, mas aí depois vocês podem ler.
crescer e fazer crescer. Esse é o nosso objetivo. Crescermos, nos tornarmos melhores e ajudarmos da maneira que nós pudermos, ir lá botar aguinha pro passarinho, ir lá molhar a plantinha, ir lá fazer o carinho no cachorrinho, ir lá elogiar a mamãe que passa com aquele bebê com umas olheiras desse tamanho assim, porque passou a noite acordada com aquela criancinha e diz, ai que bebê mais lindo, ela se enche de força, né? O tempo todo crescendo e fazendo crescer, crescendo e auxiliando. Esse é o nosso processo. Mas às vezes a gente abandona esse mecanismo. Nem estamos muito a fim de crescer e muito menos de fazer crescer. E aí isso se chama excesso de eu, egoísmo. Ou o outro, as duas grandes chagas da humanidade, como diz o Evangelho, o orgulho. Delas vai derivar uma série de problemas, e aqui eu estou falando coisas que vão gerar dor. A avareza, né? A pessoa que é presa no é meu, a preguiça, né? Agora não dá, né? Aquele livrinho espírita que a gente está lendo há 8 anos, já está no capítulo 1º, né? Uma hora a gente chega no capítulo 2º, mas é que hoje eu estou muito cansado, hoje foi um dia assim, né? A inveja, né? A gente nunca tem inveja, imagina, só acho que o nosso podia ser um pouquinho melhor também, né? A maldade, enfim, a possessividade, tudo isso são processos de quem não quer crescer e não fazer crescer e sofre. Porque se a gente sofre com tudo isso aqui, gera dor, né? Então, em vez de a gente crescer pelo amor, a gente elimina o crescimento pelo amor e vai crescer pela dor. Eu acho fantástico no livro A Caminho da Luz que Emmanuel define: dor é estacionamento. Todo o universo evolui, todo. A gente gosta lá em casa de fazer a prece da manhã voltado para a varanda do nosso pátio, assim. A gente, primeira coisa, bota aguinha e comidinha para os passarinhos, né? Aquele monte de passarinho comer. E a gente fica olhando aquela natureza, a graminha, as coisas. Tudo está evoluindo. É lindo. Tudo, todo o universo está evoluindo, todo o universo está brotando, todo o universo está crescendo, todos os globos estão se expandindo. Tudo cresce, tudo se expande. E a gente... Uma vez eu fiz uma palestra, acho que eu já contei aqui. Aí as pessoas adoraram a palestra, e uma senhora veio falar comigo logo depois da palestra. Adorei a sua palestra. Obrigado. Mas tu não conhece o meu marido. Acabou a palestra, não resolveu para nada a palestra. E aí tranca, estaciona. Aí quando tu estaciona, a vida te empurra. E aí dói. Esse é um dos mecanismos da dor. Nosso querido Epiteto, ele dizia: dentro da ordem divina, cada um de nós tem um chamado especial. Escute o seu e siga-o fielmente. Todos nós temos. É de ser aquele vô querido, que se dedica, que é um amor para os netos, que está fazendo todo o possível, aquela mãe dedicada, amorosa, que incentiva o filho, aquele colega de trabalho. E em algum lugar nós temos aquela grande missão e a gente para, escuta, percebe e segue em harmonia, para não necessitar da dor. E mais ainda, porque o estacionamento não só gera dor, como também gera dor nos outros, porque o chato incomoda os outros, o pessimista rouba a esperança dos outros, né? E aí nós entramos no comprometimento, que é o outro mecanismo da dor. Vejam só, né? A gente já está fazendo mal para si próprio, e fazer mal para si próprio, inevitavelmente a gente começa a fazer mal para os outros. Eu disse que essa palestra eu ia apanhar até o final da palestra, mas vamos adiante. O nosso querido Chico, então, nos fala sobre comprometimento e dor. Ele diz assim: o processo mais doloroso
e de maior comprometimento com as leis divinas é o do homicídio seguido de suicídio. Quando tu mata alguém e depois te mata. A gente pode pensar assim, não, que horror isso, né? E como se vê isso, né, pessoal? Matou os filhos e se matou. Matou não sei o que e se matou. Né? É o máximo do egoísmo e do orgulho ferido. Né? Para ferir o outro, ferir o cônjuge, seja o que for. O comprometimento disso está muito acima da nossa compreensão e vai ter que ser solucionado. Mas aí eu trouxe para vocês um cursinho de suicídio, se alguém estiver interessado, que o Chico deu. Foi o Chico que deu. Ele diz assim, tu pode dar um tiro na cabeça. Né? Só o que vai acontecer tu dar um tiro na cabeça? Tu vai estourar o córtex aqui. E aí na próxima tu vem débil mental. Ou tu pode botar a arma na boca, assim, bem retinha, não torta, retinha. E daí tu estoura o cerebelo. E aí tu vem com paralisia cerebral no próximo. Ou tu pode inclinar um pouquinho, que daí ela sai aqui mais por cima, pelo hospital, aí tu vem cego. Você pode escolher, eu estou só dizendo algum tipo. Tem também enforcamento, ou se atirar de um edifício. Aí vocês ganham uma tetraplegia na próxima vida. Né? Tem afogamento para ganhar uma asma grave, daquelas que não conseguem passar a vida sem conseguir respirar. Envenenamento para ter um câncer de esôfago. Alcoolismo para ter câncer de fígado nessa ou na próxima. O que a gente está abordando aqui? Que são leis. Ninguém, não tem lá alguém que diz assim, tu te enforcou, então agora tu vai ficar tetraplégico. Não, tu rompeu todo o processo aqui do teu perispírito, eles te amparam lá e te jogam num corpo para te recuperar essa estrutura que tu destruiu. E a gente diz assim, tá, mas eu não vou me suicidar, né? Lembram do André Luiz? Suicida, né? Infeliz, suicida. Ele diz, infeliz sim, suicida não, né? Mas na verdade, ele bebia, né? E tinha um exagero de intemperança. Ele era extremamente orgulhoso. E a intemperança, o orgulho, sabe? Buzina no trânsito, daquela coisa assim, né? Isso ali joga um monte de toxina e tu morre como suicida. E depois vai resolver os processinhos do desequilíbrio que tu causou. Veja que interessante. E agora de novo, a gente está voltando de novo àquela mesma questão lá. Alguém buzina no trânsito, eu me encho de raiva, mas o cara jogou raiva pela minha janela. Não, eu estou fazendo tempestade em copo d'água. Eu estou viajando na batatinha, eu estou fazendo toda aquela... esses caras não podem esperar, que coisa mais chata, né? A gente não pode mais ter paz no trânsito. É tu que está fazendo toda a loucura. Então a loucura é nossa. E quando a gente começa a perceber isso, diz, não, para lá. Então eu vou sair dessa. Não vou começar a ficar ranzinza, neurótico, chato, resmunguento, que a gente tem essas tendências a ser assim, e que geram patologias e gera dor. E eles dizem, Senhor, por que eu estou passando isso? Né? A gente está gerando isso. Né? E não precisava estar gerando isso. Veja que interessante isso aqui. Dor e prazer evolucionário. Isso aqui a gente até já abordou em outras palestras, talvez alguns de vocês tenham visto isso. De novo, voltando à dopamina, que eu tinha falado lá no início, né? Duas funções da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que nos dá prazer de antecipação, né? Para que a gente não perca aquele prazer. Né? Então a gente fica tomado de dopamina, é o mesmo processo da cocaína, ativa justamente a dopamina, né? Exageradamente, a gente fica tomado por aquilo assim. Por que existia isso? Porque na época da pré-história a gente tinha uma dificuldade imensa de caçar, aí a gente conseguia um animal, aí passava um pássaro bonito, e dizia, ai que lindo aquele pássaro, vinha um predador e roubava. E aí o cérebro diz assim, não, mete o olho nisso, não perde essa caixa, olha isso aí, né? E até hoje funciona isso, eu espero que vocês tenham jantado, né? Até hoje a gente olha uma mesa assim e dá aquela coisa assim, né? Vou pegar só um, eu estou de regime, mas só 32 pastéisinhos aí, né?
que é a dopamina. Né? Mas a dopamina vicia quando é exagerada. Né? E eu acho que eu já abordei aqui em outras ocasiões com vocês. Eu participei até de um outro congresso internacional que eles estavam fazendo esse experimento aqui. Eles pegam ratinhos, botam um catéterzinho em cima, ligado a uma bomba de dopamina, e ele tem um ambiente enriquecido, uma gaiola cheia de laguinho, palhinha, coisinha para ele circular, para ele brincar, se divertir. E no canto, num cantinho lá, tem uma alavanquinha, que se ele botar a patinha, dá uma dose de dopamina. E ele, pá, toma aquela dose de dopamina. O que acontece? Sempre, essa experiência foi repetida inúmeras vezes em quase todas as universidades, os estudantes adoram fazer. O que acontece com o ratinho? Ele fica ali, até morrer. Olha que coisa louca, pessoal. O nível do processo, ele não para comer, não para beber, fica ali, até morrer. Nesse livro fantástico aqui, Comporte-se, a Biologia Humana em Nosso Melhor e Nosso Pior, o Sapolsky aborda um estudo feito com primatas na Universidade da Califórnia, macacos rezos. Eles deixam o macaco rezos 3 dias sem água, assim, morrendo de sede. Assim. Quando eles estão morrendo de sede, eles botam uma tela aparecendo fotos de órgãos genitais femininos de macacas. E eles ficam vendo aqueles órgãos genitais de macacas, e vai passando um e vai passando o outro, e eles ficam olhando aquilo e ficando esperando pelo próximo, esperando pelo próximo. Ficam 1 hora e aquilo passando, eles grudados. Aí os pesquisadores trazem uma tigela de água, botam do lado, eles dão só uma olhadinha e voltam para a terra. Olha que loucura, pessoal. Aí depois de 1 hora eles começam a botar foto de macaquinho brincando na água, aí eles param de ver, vão tomar água, estão desesperados de sede. Olha que loucura. Tem um outro animal que também funciona assim, pessoal. Só que ele para comer, a única diferença. Para beber. Então, voltando ao André, as depressões criadas por nós mesmos, lembram? O processo que a gente entra, nos baixa o padrão vibratório. E aí a primeira coisa, quando nós nos comprazemos ainda com o mal, quando nós ainda gostamos do mal, a gente aqui espírita não, isso é para vocês falarem para outros lá, a gente já está mais evoluído aqui, né? Mas para vocês falarem para as outras pessoas, né? Tem gente que adora crime, morte e sangue. E fica ali vendo assim, tu viu, o cara foi assaltar e o cara era policial e deu 3 tiros no vagabundo, e tu viu que a mulher matou o outro e não sei o que, tu viu que a outra envenenou e já tinha envenenado. Adoram. E falam e contam e ficam assistindo, que horror, vou rezar por ele, vou rezar por ele. Tu tá gostando daquilo, senão tu olharia e diz, ai que horror, nem vou olhar essas coisas. Passa. Não vou mergulhar nisso. Tem outros que adoram odiar político. Não importa a ideologia. Odeio, porque tem que matar, porque tu não tem, não feliz. Olha que postura mais cristã. Imagine Jesus fazendo, tem que matar, certo? Acho que não, né? Mas adoram odiar. Veja que interessante, né? E às vezes somos nós espíritos, né? Outros adoram uma fofoquinha. Espírita não, espírita, graças a Deus, reza pelos outros. Fulano, nós temos que rezar pela Beltrano, porque chega a pingar aquele veneno, assim, porque adoram, têm prazer nisso. Outros em julgar. Imagina julgar, Jesus dizia, não julgueis, mas fica ali porque não sei o quê, porque esses laboratórios, porque não sei o quê, porque... Né? E o tempo todo sofrendo. Mergulhado na lama do mundo, sofrendo, porque ainda se compraz com isso. Antes eram as novelas, né? Sentava a família toda, e que mulher bandida, que homem mau, tem que matar uma criatura dessa. Ficava adorando, e as coisas eram cada vez mais pesadas. Agora a internet está cheia, as novelas nem dão tanto ibope assim, porque é tanta baixaria na internet, a gente fica ali, né? Não pode parar, qual é o próximo prazer? Quem que vão matar agora?
Quem vamos odiar agora? Né? Tem outros que adoram guerra. E fico vendo guerra, tem que dar, e torcem, ainda torcem, né? Tem que tomar umas bombas mesmo, né? E fico vendo aquele, que horror, e não, e espírita, claro, vendo isso, assim, que horror, tem que rezar por isso, mas e fica mergulhado nesse processo, mergulhado no tráfico de drogas, nos traficantes, todos eles estão fazendo comprometimentos terríveis, mas eu estou alimentando essa teia de ódio, essa teia de dor, essa teia de baixaria, com o meu prazer ainda por isso. Então isso é uma coisa que eu tenho que começar a separar. Não, eu estou gostando disso, aqui não é legal. Se não é legal, não é legal. Nosso amorzão Jesus já dizia, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O maligno é o nosso passado primitivo. Então, diz, não, isso é do meu passado primitivo. Teve uma época que eu gostava, mas agora eu não quero mais. Né? E passa adiante ainda, né? E o André Luiz nos diz, o comentário em torno do mal é ainda e sempre o mal a se multiplicar. Né? Falar a respeito é pior. E aí a gente fica nesse curto-circuito. E como é que os amigos espirituais nos tiram desse curto-circuito? Com a dor. E tem também quando nós somos os autores do crime. Né? Quando nós somos o traficante, quando nós somos... Daí não, realmente não é o nosso caso, mas tem os que são, os que dão tiros, que roubam, enfim. Né? Aí Jesus manda a mestra divina. E o nosso querido Emmanuel nos fala, arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a mestra divina, que apoiada no tempo se converte na enfermeira de nossos males. Olha com que amor é essa mestra divina. E no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro nos cárceres do remorso. Aqui modela berços entre chagas atrozes, ali traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos nos semelhantes. Agora reúne laços do mesmo sangue, ferrenhos adversários, pais e filhos que se odeiam, enfim. Hoje refaz a inteligência transviada, aqui corrige, adiante esclarece, semelhante gênio invariável amigo e a dor benemérita. Às vezes só com a dor a gente consegue quebrar esse ciclo vicioso de prazer no que não nos serve mais. E vamos seguir adiante. Os gregos tinham o chamado hedonismo, que era amar o prazer, fazer tudo pelo prazer, o prazer acima de tudo, e o estoicismo, que levava a ideia de virtude, aceitação do destino e caminho com equilíbrio. E aí esse excesso de prazer daria um desequilíbrio. Estou sendo um pouquinho mais rápido só por causa do nosso tempo, para fazer mais coerente aqui. A gente precisa equilibrar isso. Prazer, ter prazer, mas ter também esforço. A gente tem que fazer uma forcinha. Né? Tem um grande filósofo que eu adoro, Immanuel Kant, ele diz assim, você só é livre quando faz o que não quer. Então tem momentos que aí tu é livre, porque se tu faz só o que tu quer, tu na verdade é um boizinho de presépio de ti mesmo. Né? Vamos falar rapidamente sobre essa curva, a senoide. A senoide é essa curva, da hora em cima, hora embaixo, né? Que a gente chama de altos e baixos, e todo ser humano, todos nós funcionamos no processo da senoide. Então tem dias que a gente diz assim, ai, que dia lindo, que coisa boa, né? Tem dias que a gente diz, né? A coisa não tá boa. Tem dias que a gente diz assim, bom dia, né? E salta da cama. Tem dias eu vou quebrar esse despertador, né? Nesses dias, assim, a gente serve a chimia no pão e o pão cai de bordo no chão, claro, né? É hoje, né? O André Luiz já diz assim, esses dias são os dias de semeaduras perigosas. Nem olha, vai para o serviço com a cabeça baixa, porque se tu olhar, tu fuzila alguém, assim.
Então fica quietinho. Mas o que está acontecendo nesse processo aqui? Ora eu estou numa fase de alegria, paz, felicidade, ora eu estou na tristeza, depressão, infelicidade. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ora eu estou no bem, ora eu estou no mal. Só que no bem e no mal não existe, porque é relativo. O que é o mal? O mal é o bem de ontem, que era bem, que agora não me serve mais. Porque tudo é bem, tudo é permitido por Deus. Só que eu vou amadurecendo, isso não dá mais. Agora isso aqui, uma vez perguntaram para Jesus, Jesus é pecado tal coisa, ele se virou e disse, agora é. Até então tu não sabia, mas tu está perguntando, agora é. Então vai chegando um momento que a gente... Então, por exemplo, né, esse bem e mal. Eu estou lá na época de índio, na tribo lá, e eu sou uma pessoa extremamente dedicada à tribo. Eu amo a tribo, eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, eu amo os meus filhos. Eu defendo a tribo. Se alguém vem atacar a tribo, e tem muitos ataques nessa fase primitiva da nossa caminhada, é muito difícil, eu vou lá e defendo e mato eles e tiro o escalpo e volto para a tribo lá, boto os escalpos na frente da minha tenda, assim, e passo a noite dançando e agradecendo aos espíritos, amigos, e agradecendo a Deus pelo amparo que eu recebi de defender a minha família. Eu estou no bem, eu estou defendendo a minha família, eu estou defendendo a minha tribo. Mas vai chegar um momento que quase me tiram o scalp, eu tenho que sair correndo, né? Aí eu estou mal. Né? Então é uma relação. Só que nesse processo de scalp, derrota, tal, eu vou vendo assim, parece que esse troço assim, né? Porque aí chega uma hora que me tira o scalp, eu morro, aí eu volto de novo, aí tiro o scalp da minha esposa, aí tiro o scalp do meu filho. Eu digo, não, scalp não é uma coisa legal. Né? E eu evoluo. E aí eu já estou com uma outra curva de evolução, já estou agora no século XXI, sou espírita, né? Sou uma pessoa super querida, super doce, evoluí, não sou mais aquela coisa. Mas o índio velho, aquele ainda vive um pouquinho lá dentro de mim, assim, mas pouquinho, uma coisa pouca, assim, nada assim muito exagerado. Aí domingo de manhã, aquele domingo lindo, eu boto uma roupinha bonita, a esposa também, meu amor, vamos passear no parque. 7 da manhã, campainha. Vou lá, abro a porta, a sogra. Vamos passar o dia, ver como é que está esse casamento. O que o espírita na hora sente assim? Compreensão, coitada, é sozinha. Né? E o índio, eu vou fazer um scalpo nessa vez. Hoje ela não escapa. Né? Porque a gente traz isso dentro da gente. Assim. Isso é um processo normal na gente. Então, nesse mecanismo, né, de tristeza, alegria e tal, eu vou mexer os conteúdos que eu ainda não consegui mexer dentro de mim. Mas veja que interessante aqui, se a gente olhar uma senoide, botar esses pontinhos para cá, eles vêm para cá, e o que é isso? É um ciclo. A senoide, eu estou andando em ciclo, eu estou sempre na mesa. E isso também parece que não é legal, porque eu vou estar hora no bem, hora no mal, hora eu vou estar bem, hora eu vou estar mal, hora eu vou estar... Também não é uma boa ideia, né? Então o que eu tenho que fazer? Quebrar o ciclo. Chega de ser essa criatura velha, chega de ser o ranzinho, chega de ser o reclamador, chega de ser o desesperançoso, né? Que acontece qualquer coisa, aperta o coração. Não, entrega a Deus, chega de ser essa coisa medrosa, trancada, não repetir as mesmas posturas. Sabe aquela baixaria? Chega, não quero mais. Eu sou um espírito eterno, todos nós aqui vamos desencarnar e vamos ir para uma cidade espiritual, todos nós. Só que o que a gente esquece é que todos nós viemos de uma cidade espiritual. E temos os nossos amores lá torcendo por nós, porque nós pertencemos aqui. Isso aqui é um tempinho curtinho, a gente fica de 3 a 4 séculos entre uma encarnação e outra. Eu desencarnei minha última encarnação em 1715. Voltei agora em 1958, 250 anos. Imagina uns amigos de 250 anos, isso só nessa passagem lá. O quanto eles estão torcendo por nós, é com eles que a gente tem que viver. Então, quando a gente for evoluir pelo amor ou pela dor, na física se usa assim uma setinha, quer dizer a força que eu estou fazendo. O que eu tenho que fazer? A coisa não está boa, eu vou fazer uma força.
Sabe a coisa anda difícil assim, né? A gente resolve vir na casa espírita, acho que estou precisando tomar um espaço, né? Sabe aquele livrinho, acho que vou começar a ler o livrinho também, aí vou começar a assistir palestras, dá para participar de grupo de estudo. E aí o que acontece? A nossa curva melhora, a gente sai daquela parte dolorida e a nossa curva melhora. E a gente melhora. E a gente melhora e aí a nossa forcinha começa a ficar um pouquinho menor e a gente já não tem mais tempo de ler aquele livrinho, hoje eu não vou conseguir ir no passe e não vou mais conseguir melhorar, cai no mesmo de novo. Então qual é o processo? Vamos ficar girando de novo em círculo? Não. Fazer um esforço permanente. Quando a vida estiver difícil, faz força. Mas quando estiver tudo bem, faz força também. Porque é aí que a gente vai realmente levantar nossa curva para cima. Tá tudo tranquilo, então eu vou ler um livrinho gostoso, eu vou fazer uma prece sentida, agradecendo por tudo que eu recebo, e aí eu estou realmente elevando a minha curva deixa de ser essa aqui e passa a ser essa azul. Vai ter queda, mas vejo, nunca mais daquela forma. Eu nunca mais vou chegar àquele nível de dor. E isso vai começar a subir, dentro de uma escala, vai fazer uma espiral, a chamada evolução pela espiral. E aí toda vez eu vou repetir a experiência e crescer mais um pouquinho, repetir a experiência e crescer mais um pouquinho, repetir a experiência, né? E aí tem um fulano me faz uma sacanagem, e eu digo, não, mas aí o fulano não, mas perdoa, não, mas aí também não dá, o fulano também não dá para perdoar, não, mas, e aí pronto, entramos em ciclo, tá bom, eu perdoo, e aí eu vou indo, e consigo expandir os meus potenciais. E como dizia novamente o nosso querido Emmanuel, e eu espero por Deus. E ele diz assim, saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tinados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muitas vezes desfigurada pelo bote de insetos, entretanto, encerra consigo as potencialidades que as transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante, todavia traz na formação orgânica aparentemente comprometida a força que a transfigurará talvez num condutor de milhões de pessoas. Todos nós somos filhos da luz. Vós sois deuses, brilha a vossa luz. Não julgues o sofrimento. A tempestade carreia a higiene da atmosfera, a doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis,